Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Eu sou Thiago Bruno aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 22 de fevereiro, a palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, do 13 até o 19. Naquele tempo, chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram, uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse, Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus respondeu, Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeiro ponto dessa meditação de hoje, eu quero falar que hoje é um dia especial porque a igreja celebra a Cátedra de São Pedro, ou seja, o assento de Pedro que fica na Basílica de São Pedro, no Vaticano. E o que isso significa? Significa a infalibilidade papal, a autoridade do Papa, porque Jesus, ele é claro, ele fala, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, a autoridade do Papa sobre a igreja, que Jesus mesmo deixou. Então hoje a igreja celebra a Cátedra de São Pedro e é uma memória muito bonita e muito profunda do papel do grande líder deixado por Jesus para conduzir a sua igreja. E o primeiro ponto que nós precisamos ressaltar nessa passagem é a verdade católica diante da confusão das seitas. Por quê? Porque muitas vezes somos questionados sobre essa passagem. As seitas, muitas delas, vão dizer que não era Pedro, mas sim é a pedra que é a igreja. Eu já escutei muito eles falarem que Jesus não deixou uma igreja. A igreja não é a eclésia, né, no significado da hermenêutica da palavra. Não é a comunidade que Jesus deixou. Não é isso. Mas sim, Jesus não deixou uma comunidade, mas é todas as pessoas que são cristãs, que são a igreja de Jesus Cristo. Não é isso. Não tem nada disso. O testamento que Jesus deixa, ele é muito claro. Simão, filho de Jonas, tu, a partir de agora, vai ser Pedro, Petrus, Kefas, a pedra fundamental da igreja. E em cima de ti eu edificarei a minha igreja. A minha igreja. Jesus é muito claro. Jesus ele não fala as minhas seitas que virão aí, né? As mais de 40 mil igrejas cristãs que se dizem cristãs que tem no mundo. Não é isso. Não é isso. Jesus institui a única e verdadeira igreja para o mundo, a Igreja Católica. Pedro, que foi, se a gente pegar historicamente o nosso primeiro Papa da Igreja Católica, se você for buscando os papas de trás para frente, né?
nós vamos chegar em Pedro. Pedro, Bartolomeu, Francisco, Bento XVI, João Paulo, Paulo VI, João 23, e vai indo, vai chegar em Pedro. Sobre essa pedra eu edifico a minha igreja. E o mais interessante é que Jesus fala a minha. Pronome a. Não é as. É a. Então é muito claro isso. A autoridade da pedra fundamental, aquele que vai ser o grande líder do início da minha igreja. Jesus, ele é muito claro, não existe um argumento para refutar isso. Por mais que inventem histórias a respeito disso, a palavra de Deus é clara, sucinta. Pedro, tu vai ser aquele que vai ser a pedra fundamental da minha igreja, que vai ser edificada através de você com os primeiros passos que você vai dar. Claro, Tiago estava muito junto com ele. Quando nós lemos as cartas e principalmente Atos dos Apóstolos, nós entendemos que Tiago ajudou muito também. João, os discípulos, os três principais ali, eles ajudaram muito nessa construção. Mas Pedro foi o primeiro líder, o primeiro papa. E contra a história e contra a Bíblia, nós não podemos martelar e dar murro em ponta de faca. Eu vejo tanta gente dando murro em ponta de faca nessa passagem. Eles querem criar uma situação que a palavra não diz. Não adianta. Contra fatos, contra a história, não há argumentos. As igrejas protestantes surgiram depois da revolta de Lutero em 1517 e, escutem muito bem, o que aconteceu com Lutero foi muito mais por uma força política do que pelo próprio Lutero. Por quê? Porque existia duas grandes forças. A força do senhor feudal, do rei, e a força da igreja. Era um poder dividido 50-50. Os grandes reis da Alemanha, eles não queriam dividir esse poder mais. Então, para eles, era muito conveniente que Lutero se separasse, fundasse uma nova igreja, que eles pudessem participar sem ter aquela dependência da opinião da igreja se eles estivessem fazendo algo que não iria de acordo com a igreja ensinava. Muito simples. Então eles apoiaram essa revolta de Lutero para a formação da igreja luterana, que se separou, e daí depois disso surgiu um grande arrastão de seitas. Porém, nenhuma dessas seitas aí foi deixada por Jesus. Foram todas criadas pelo homem. Então é muito necessário que nós saibamos do poder e autoridade, a infalibilidade papal, porque esta é a palavra que Jesus nos deixa. As portas do inferno nunca prevalecerão contra a Igreja Católica. E eu abro um parêntese agora para dizer o seguinte: por mais confusão que possa estar aparecendo no mundo, aí principalmente agora na Alemanha, terra de Lutero, com esses padres rebeldes, bispos rebeldes que estão querendo ensinar algo que não é o que a igreja ensinou nesses 2000 anos, nós temos que confiar nessa palavra. As portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja. Então, por mais complicado que esteja, nós temos que confiar que Deus e o Espírito Santo irá conduzir a sua igreja. Amém?
Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.